ônibus clandestinos estariam vindo de São Paulo, trazendo passageiros para cidades da região aqui sudoeste. Bom, a Polícia Militar comunicou às autoridades em saúde e eles montaram uma barreira sanitária. Constatou-se o quê? Flagrou-se 92 passageiros sendo transportados em 2 veículos, 2 ônibus clandestinos. Esses passageiros iriam... Eu quero ficar vendo aqui, agora eu tô assim correndo sem ficar falando as coisas no ouvido. Só falando. Orientados a ficar em quarentena em suas casas e serem acompanhados pelas secretarias municipais de saúde dos seus respectivos municípios. Esses veículos foram encaminhados para o pátio do batalhão da Polícia Militar de Guanambi. É uma situação recorrente que vem acontecendo. Pessoas têm buscado o transporte clandestino para voltarem da região sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, e voltando aqui para a região sudoeste do estado, Camila. Então a polícia está de olho nesse transporte clandestino que vem sendo feito aqui na região sudoeste do estado. Com você, Camila. Obrigada, Edson Nunes, falando ao vivo de Vitória da Conquista. Agora são 8 horas e 12 minutos, a gente vai fazer intervalo, mas é bem rapidinho, você continua com a gente, porque a gente traz informações sobre o Hospital Espanhol, que tem vem andar interditado por conta de um incêndio que foi colocado por um paciente. A gente volta já já. Dizem que mãe sabe tudo. Quando a gente erra, dentro da possibilidade do acerto. Mas o que elas não conseguem é... Pode me ver, Lázaro. Sábado... Não fica falando nada não, pra você jogar. Fora Móveis, Dia das Mães com desconto especial. Parcele em 6 vezes no cartão e ganhe 15% de desconto. É por tempo limitado. Painel suspenso Marim. Acomoda TV de até 55 polegadas. Possui torre ripada com espelho e prateleiras. Apliques e portas basculante por 6 de 102. Roupeiro Nicole. Produto em MDF, pés inclusos. Corrediças metálicas e cabideiro em alumínio por 6 de 198. Nova Móveis. Comunicado importante. A clínica Proca Alma um compromisso com a saúde dos seus pacientes. Sua equipe está disponível para atendimento. Neste momento tão delicado, estamos aqui por vocês. Se precisar, conte com a gente. Quando a crise se estabeleceu e eu fechei as portas, a minha maior preocupação era como é que eu vou montar esse fornecedor. Eu tive que me reinventar. Eu tinha um contrato com o banco e esse contrato foi prorrogado. Eu vou terminar de pagar em 2025. Essa preocupação deles comigo foi fantástico. A gente sabe que não vai ser fácil, mas juntos vamos passar por essa. Acesse o site e confira a condição do Itaú feita para você. Essa campanha é muito importante para a prevenção dessa doença que está salvando todo mundo aí. Tem que atuar mesmo, tem que fazer isso, até para fazer a população se conscientizar que a coisa é séria. E esse movimento que a prefeitura vem fazendo educativo, é bom que a sociedade compreenda e cumpra também. Educativa, a gente tem um esclarecimento maior e entender a importância que a gente dá a utilização da máscara. A prefeitura está de parabéns. Todo dia, o ano todo, nossos cuidados são efetivos no operacional e na qualidade dos nossos produtos. Com dedicação e carinho, a Vigro não para por você. A Vigro, todo dia, o ano todo. Esse é o único peso que eu permito nas minhas pernas, porque o peso provocado pelas varizes se resolve com Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel, pernas novas, todo dia. Nesse momento difícil, o melhor que podemos oferecer é um pouco de facilidade. Por isso, durante todo o mês de maio, você pode parcelar suas compras no G Barbosa e no Mercantil e pagar em até 70 dias usando o seu cartão Cencosud. Essa é nossa forma de estar do seu lado, te ajudando a abastecer a sua casa e a mesa da família, enquanto você ganha mais tempo para pagar e aproveitar quem mais ama. Cartão Cencosud, sempre com você. Sessão Globoplay. Segundo episódio de SWAT. Um assassino está solto. O coiote vai levar a gente pro sul essa noite. Não vamos hoje à noite. Tem umas coisas para fazer antes. O Coutinho, ele vem aqui. E tão urgente quanto prender o bandido é cuidar de quem tem medo dele. Não vamos deixar o Coutinho ou o primo dele machucarem você ou seus filhos. Sexta, depois do Globo Repórter. Segundo episódio de SWAT. Na sessão Globoplay. Estamos de volta
volta com o Jornal da Manhã, agora 8 horas e 16 minutos. Imagens ao vivo de Salvador. Essa desgraça não é um som. É isso que eu tô vendo. Atenção, pista molhada. Duas peixes. Veja só, há exatamente 2 meses, a Bahia registrava o primeiro caso de coronavírus. Foi na cidade de Feira de Santana, esteve relacionado a uma mulher que contraiu a doença depois de viajar para a Itália. Quero conversar ao vivo com Madalena Braga para atualizar os dados na região, agora que faz 2 meses do Covid-19. Bom dia para você, Madalena. Motivo nenhum para comemorar, né, Camila? Bom Amanhã dia morreu. para você, bom dia para todos que estão acompanhando a gente. Exatamente há 2 meses foi registrado o primeiro caso de Covid-19 aqui em Feira de Santana. Foi o primeiro caso em toda a Bahia e também no Nordeste, né? Foi um caso importado. Hoje o município chega aí à marca de 99 casos confirmados da Covid-19. Os 2 últimos casos entraram na estatística ontem, um homem de 38 e uma mulher de 60 anos. Por aqui, a média é de 1,6 pacientes infectados por dia, quase 2 pacientes, né? Sabe? 4 pessoas estão internadas, 2 pessoas, infelizmente, não venceram essa batalha aí contra o coronavírus, né? A primeira morte foi registrada no dia 18 do mês passado, uma mulher de 88 anos. A última morte aconteceu no último dia 2 deste mês, um homem de 69 anos de idade. Do primeiro caso para cá, algumas medidas foram adotadas. A primeira providência, né, foi a criação de um comitê, um gestor aí para controlar o coronavírus. Depois veio o cancelamento da micareta no final do mês passado e o fechamento do comércio, né? O comércio já voltou a funcionar, mas de forma parcial. Ainda estão fechados aí alguns setores, como escolas públicas, particulares, universidades, faculdades, shoppings e também academia, né? Uma outra medida aqui adotada foi anunciada recentemente. O prefeito anunciou o cancelamento dos festejos juninos, né? Não vão acontecer, portanto, e também tornou obrigatório o uso de máscaras aqui no município. A última medida foi adotada ontem com o bloqueio parcial e total de algumas vias importantes do comércio de Feira de Santana, como uma medida aí para conter as aglomerações e também aumentar os índices de isolamento social. Agora, Camila, em meio a este cenário, né, e todas essas medidas, vamos admitir, a gente ainda precisa da participação efetiva do feirense, né, para conter o avanço do coronavírus aqui. As aglomerações ainda, infelizmente, continuam acontecendo em muitos pontos da cidade, né? O feirense precisa ficar atento também com o uso correto das máscaras. A gente tem notado muita gente com a máscara pendurada no pescoço, pendurada na orelha, quando deveriam, portanto, proteger todas as vias aéreas, né? Sem deixar também a gente continuar aqui batendo na mesma tecla, manter o isolamento social, só sair em casos necessários. Pois é, nesses 2 dias aí que nós estamos convivendo com essa ameaça, o que a gente espera, Camila, é que tudo isso passe o mais rápido possível, não só para a gente aqui de Feira de Santana, mas para todo mundo. Eu volto aí com você. Verdade, Madalena, é o que todos nós esperamos, mas para isso, como você bem disse, é preciso a colaboração de todo mundo, para que todo mundo cumpra o isolamento e só sair em caso de extrema necessidade. Muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. A gente volta a falar sobre o incêndio que aconteceu no Hospital Espanhol. Adriana Oliveira está por lá, traz essas informações, os detalhes para a gente. Adriana. Camila, a gente conseguiu algumas informações novas, como, por exemplo, que o paciente ele tem 55 anos, é agricultor, ele vive num sítio que fica na cidade de Conceição de Feira, ele começou a sentir tosses, falta de ar, e aí ele foi atendido primeiro em Valença, depois ele foi levado para a Santa Casa de Santo Amaro da Purificação, de onde foi regulado na última segunda-feira aqui para Salvador, no Hospital Espanhol. Então ele tinha mais ou menos 24 horas que ele estava aqui nesta unidade, quando na noite de ontem, por volta das 11 da noite, ele, segundo o próprio secretário estadual de saúde, teria tido um surto psicótico, e aí, por conta disso, ele usou, inicialmente, o que vem se levantando, ele teria usado um isqueiro, e com isso ele tocou fogo no colchão. Em seguida, ele se jogou da janela, caindo em cima de uma laje, e aí, nessa laje, ele acabou tendo uma fratura de uma das pernas, uma fratura no fêmur, foi levado para o hospital municipal, onde continua por
agora. E aí a informação que a gente recebeu agora há pouco do chefe de manutenção daqui do hospital, que foi até o responsável por todo o trabalho de reinstalação da unidade, de limpeza, de todo o processo de recuperação para que fosse instalado esse centro, ele está logo aqui adiante, ele estava aqui há pouco, e ele me informou que está sendo aguardada a equipe do Corpo de Bombeiros ainda pela manhã para que eles façam a vistoria, e o quarto que foi afetado, que era o quarto onde estava esse paciente, o primeiro nome dele é André, é o que a gente sabe até o momento, e que esse quarto onde estava o André, ele possa ser liberado pelos bombeiros para que eles comecem o trabalho de recuperação do quarto. E a outra informação que o chefe da manutenção me disse é que todas as janelas, elas têm uma tela de proteção, e que o André, para se lançar da janela, ele teve que romper essa tela. Essa tela é aquela que é usada para impedir, por exemplo, a entrada de insetos, né? Uma tela fina, uma tela protetora que fica nas janelas, e que a gente dá para observar que tem janelas daqui de onde nós estamos, na entrada do hospital, que dá para perceber uma parte mais escura ligada à janela, que seria exatamente essa tela. O secretário hoje, em conversa com a gente aqui no Jornal da Manhã, ele informou que ainda hoje vai começar a providenciar a colocação de grades, já que a falta de oxigenação no corpo provocada pela Covid-19 pode acabar levando, isso pode acontecer a esses momentos de surto. Então, até por segurança dos profissionais, segurança dos pacientes, vão ser colocadas grades nos quartos, nas áreas onde os pacientes estão ocupando. Por conta desse acidente que aconteceu, desse incêndio que aconteceu no quarto andar aqui do Hospital Espanhol, outros andares foram desocupados, o terceiro e o quinto também, não porque tenham sido afetados, mas por conta da intensa fumaça, do mau cheiro. Aí 26 pacientes foram transferidos para outras unidades que estão especializadas no tratamento da Covid-19, como o Ernesto Simões, Hospital Municipal, o Couto Maia, e outros 6 continuam aqui, mas em outros andares. Isso ainda, segundo o secretário, nas próximas 24 horas, ele acredita que essas unidades do terceiro e do quinto andar, além do próprio quarto andar, voltem a ser utilizados, esses leitos dessas unidades. Lembrando que o Hospital Espanhol, ele estava fechado, né? Em 2014 ele foi fechado, por uma decisão da Justiça, ele foi reaberto para que tivesse esse uso, como se tornasse um centro de tratamento para pacientes do coronavírus. E aqui, ao todo, são 220 leitos. Desses 220 leitos, 140 são leitos de UTI. No caso do paciente, o André, o agricultor da cidade de Conceição de Feira, ele estava num quarto que é para o atendimento clínico. Você vê lá, ninguém pegou ainda o que a gente negócio ouviu lá. hoje cedo aqui, de Só por isso que tá assim até agora. contato com ele, é que a todo momento, desde que chegou aqui na última segunda-feira, o André, ele simplesmente só repetiu uma frase: quero voltar para casa, quero voltar para casa. E ontem, após ele ter se lançado da janela, ainda no momento que era socorrido, e no momento em que o médico conversava e dava os primeiros atendimentos, ele voltava a repetir essa frase, demonstrava calmo, uma certa tranquilidade, mas repetindo constantemente essa frase, quero voltar para casa. Ele é da cidade de Conceição de Feira, vive no interior do estado, num sítio, ele mora sozinho, um agricultor, ele tem 2 filhos, mas os filhos vivem em Brasília, e a família estava sem notícias. A gente tem aqui perto da gente, esse é o nosso limite, a gente não pode passar, essa jovem aqui que está de costas, de rosa, ela pede para não ser identificada, mas ela conversou agora há pouco comigo, ela é sobrinha. A mãe dela é irmã desse paciente, e ela me mostrou no celular mais de 300 ligações que a família fez, tentando contato aqui com o hospital desde a última segunda-feira para ter notícias do paciente. Ela disse que o André não tem celular, ele é avesso a essas coisas, é um homem da roça, e que por conta disso eles não estavam conseguindo ter contato com ele. Então, e que eles souberam através de vizinhos dele que ele estaria doente. Foi dessa forma. É porque ele entrou para debaixo do gelo, pô. Agora vamos acompanhar um pouco do nosso bate-papo mais cedo aqui no Hospital Espanhol com o secretário estadual de saúde, Carlos Lazer, que passou a noite aqui. O paciente entrou em surto psicótico, tocou fogo no colchão, bloqueou a porta da cama e atirou-se do quarto andar para a laje do terceiro andar em cima da UTI. Na
queda ele fraturou o fêmur, mas está bem. Os demais apartamentos não foram atingidos. A equipe do hospital conseguiu, com o uso de extintores, debelar o fogo rapidamente. Não existe dano estrutural, apenas danos físicos localizados em um dos apartamentos. O terceiro e o quinto andar foram evacuados, os pacientes transferidos para outros hospitais e para outras áreas do Hospital Espanhol. Agora, durante amanhã, o Corpo de Bombeiros vai fazer a avaliação geral das condições estruturais, do protocolo padrão deles. A equipe de manutenção do hospital vai avaliar o que precisa ser feito. A ideia é que nós possamos agora já abrir a enfermaria do 6º andar, que não foi atingida pela fumaça, e voltar a internar pacientes ainda hoje aqui no hospital. Só não entrou aqui que dia você volta? Entrou aqui na... Nós estamos ao vivo aqui no Hospital Espanhol. O Josivaldo acaba de me abordar aqui com a mesma reclamação da parente do seu André, que é a falta de notícias, no caso dele, da mãe. Desde que dia que sua mãe está aqui? Minha mãe está aqui desde quinta-feira, ela veio para cá. Mas tem outra aqui embaixo. Eles deixam um contato na portaria, mas a gente não consegue falar. E a assistente social disse que a aposentadora em casa